Aula de matemática, segundo ano, semana de 23 a 27 de agosto, professora Maria José, e a nossa atividade hoje é no nosso material Caderno do Aluno, primeiro bimestre. A nossa atividade de matemática, aula 1, números de 3 algarismos. Vamos aquecer o cérebro. Registre onde você já viu números com 3 algarismos. Então, aqui, criança, você pode perguntar a um adulto, a pessoa que lhe ajuda nas atividades. Em seguida, você vai escrever os números nesse espaço, onde tem esse quadradinho com a linha rosa. Agora, peça para seu colega dizer o número. Turma, não estamos no presencial, mas você pode perguntar a um adulto na sua casa, tá certo? Se ele conhece esses números, onde ele já viu. Mão na massa. Leia em grupo com os colegas. Turma, retomando que nós ainda não estamos no presencial. Então, você vai ler o texto. Esse texto é um texto informativo. Eu não vou ler para não ficar muito grande. Quais são as espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil? Então, você vai ler o texto e observar os números que estão no texto. Discutindo. Veja a apresentação de cada grupo. Turma, se estivéssemos no presencial, cada aluno ia estar falando os números que ele anotou, certo? Lembrando que no texto tem vários números de 3 algarismos. Os números anotados são de quantas ordens? Então, aqui você vai escrever que os números anotados no texto são de 3 ordens: unidades, dezenas e centenas. A seguir, escreva os números que você encontrou no texto, certo, crianças? Então, você vem aqui nesse espaço e pesquisa lá no texto e escreve os números nesse espaço. Retomando, você lê um texto informativo. Observe os números do texto. Turma, aqui você vai registrar os números que ajudaram a entender esse texto. Os números lá no texto, crianças, elas indicavam a quantidade, certo? A quantidade, tá certo? Então, você responde aqui. Qual foi a importância? Qual foi a importância dos números no texto? Quando o autor escreveu esse texto, ele colocou os números indicando quantidades, tá certo? Então, você responde aqui, nessas linhazinhas. Você reconhece todos os números do texto? Aí você responde. Aqui nós temos 2 linhas. Se você reconhece, se você pode perguntar a alguém que lhe ajuda na atividade. Você consegue ler os números com 3 algarismos? Aí você responde também, tá certo? Pode ser escrito ou pode gravar um áudio e postar na nossa sala. Raio-X. Leia o texto abaixo sobre a baleia azul e identifique nele o maior número com os 3 algarismos. Turmas, aqui nós temos o texto abaixo da imagem da baleia, falando sobre a baleia azul. Nesse texto, nós encontramos os números 120 e 130. Qual é o número maior? Então, crianças, vocês vão circular o número maior que vocês encontraram no texto, tá certo? Aqui concluímos a nossa atividade da aula de matemática. Vocês vão postar as atividades respondidas lá na nossa sala de aula. Eu estarei lá, certo?